Muito bem, estamos no ar com o programa aqui agora Guarulhos, pela Rádio Cidade Soberana, pelo aplicativo iOS Play Store. Você acompanha sempre a melhor programação do seu rádio. Rádio Cidade Soberana, 102,8 FM, Diadema e Grande Abel. Todos aí. Nelson Dias, boa tarde, Nelson. Celso Carvalho, já é quase boa noite, hein? Boa tarde Celso, boa tarde ouvintes da Rádio Cidade Soberana. Estamos aí com mais um programa aqui agora Guarulhos. E hoje nós estamos aí com uma ilustre pessoa, Dr. Laércio Sandes, ele que é do DEM, já foi vereador, já foi por 2 mandatos, né? Então tá aí pra gente ter um bate-papo gostoso, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho aí do seu trabalho na cidade e inclusive com relação ao apoio, né, que ele dá aí pro pessoal do DEM também. Doutor Laércio, muito boa noite. Eu vou dar boa noite, o Celso falou boa tarde, mas muito boa noite. Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade Soberana. Verdade, já é 18 horas e 7 minutos, boa noite, é um prazer estar com todos vocês aqui, falar com a Rádio Soberana, falar com toda a cidade de Guarulhos. É uma satisfação debater sobre todos os assuntos da nossa cidade. Maravilha. Tá aí, olha, você está ouvindo o Dr. Laércio Sandes. Dr. Laércio Sandes, ele é vereador da nossa cidade, é um vereador atuante, né? Você que não conhece o Dr. Laércio Sandes, você vai ter a oportunidade de conhecer hoje. E quem é Dr. Laércio Sandes? Pode começar a falar aí, porque tem gente que não conhece o senhor. Eu, particularmente, 2 mandatos, eu fui conhecer o senhor agora nesse mandato. O mandato anterior eu não conhecia, porque os interesses vão mudando, né? Mas fala um pouquinho aí, para quem está nos ouvindo, quem é Laércio Sandes? Bem, Laércio Sandes é uma pessoa que chegou aqui em 1980, do Paraná, sou paranaense. Ingressei na trajetória profissional ainda muito cedo, com 13 anos de idade, e entrei na faculdade em 1990, estou graduado em Direito desde 1994, atuo desde 1995 como advogado, então eu estou aí para quase 25 anos entre o período de estágio e atuação como advogado, atuando na área do Direito, sempre no centro de Guarulhos, na rua Luiz Facini, atuando na área previdenciária e área trabalhista e também alguma parte da área civil. E ao longo dessa trajetória, lidando com direito social, com o direito da população de um modo geral, eu fui, vamos dizer assim, picado pelo interesse de brigar um pouco mais pelo interesse da cidade e acabei aí sendo filiado a um partido ainda na época de estudante. Um colega me incentivou a filiar-me a um partido sem propósito de disputar nada, né? E aí acabei que por esse próprio partido, que era o PMN, eu disputei a eleição de 2008 a vereador, fiz uma campanha ali de quase 6 meses e tivemos quase 2.000 votos. Não foi suficiente para eu ser eleito, eu fiquei na segunda suplência, na coligação da época do PMN com o PV, foi eleito primeiro a Silvana Mesquita, Eduardo Soltura e o Paulo Sérgio Capivara. Eu fiquei na segunda suplência e não deu para tomar posse como vereador. E aí eu vi que com esses 2.000 votos, eu fiquei pensando assim, nossa, 2.000 pessoas acreditaram no meu propósito, então eu acho que eu não posso desistir. Vou disputar mais uma vez. E aí eu disputei a eleição de 2012 e dessa oportunidade eu fui eleito pela primeira vez. Tomei posse na Câmara Municipal em janeiro de 2013, exerci o primeiro mandato e aí eu conduziu até 2016 e aí eu acabei migrando de partido, que eu queria uma projeção maior, um crescimento, formar um grupo mais coeso de luta, né? Não que lá não tinha união, pelo contrário, tinha uma união boa dentro do PMN. No entanto, eu queria um grupo com mais identidade de luta, formar força para brigar pelos interesses da cidade. E aí eu fui recebido de braços abertos pelo deputado Eli Correia Filho, junto com a esposa dele, a Francilene, e eu estou no Democrata desde a última eleição que nós disputamos em 2016, aí eu fui eleito com 4.544 votos. Olha só, uma votação expressiva, hein? Então, foi boa. Muito boa. Eu sempre tive um acréscimo de 50%, né? Você Na primeira você, tentativa eu não tive. Para não interromper você no raciocínio, você acha que essa agregação de um pouco, vamos lá, 50% a mais, você acha que se favoreceu porque o Eli Correia Filho, ele é bem carismático em Guarulhos? Eu diria para você que são as duas coisas somadas. Sim, uma não elimina a outra, Sim, pelo claro. contrário, né?
Que é a boa aceitação dele, né? A boa aceitação do Elido, a boa penetração do democrata na última eleição, o trabalho sério que nós desenvolvemos, a minha trajetória de coerência no que eu coloco, no que eu me predisponho a fazer. Eu acho que essas duas situações acabaram unindo e fez com que nós elegêssemos 4 vereadores. Infelizmente, não foi possível naquele momento a gente elegeu o prefeito da nossa coligação. Mas tudo isso aí, sem dúvida nenhuma, contribuiu para uma trajetória positiva. Muito bem. Doutor, vereador... Fique à vontade. Tem tantos nomes aqui para chamar. O senhor foi convidado pelo partido, foi assediado para poder sair candidato essa eleição agora de 2018 ou não? Na verdade, houve uma conversa longa por vários dias e meses, assim, que eu era pré-candidato, um dos pré-candidatos a deputado estadual, mas eu fiquei amadurecendo, pensando bem. Eu achei que ainda não é oportuno, porque eu desenvolvi o meu primeiro mandato como vereador, agora consolidando a minha atuação como parlamentar dentro do segundo mandato, em um partido já que eu considero grande. Eu vou deixar e resolvi assim agir, deixar para a próxima oportunidade, em que pese nos 4 cantos da cidade eu ainda ser perguntado: você é candidato? E eu dizer e explicar os porquês que eu não sou. Eu penso assim, eu acho que nada acontece por acaso, tudo é pelo caminho de Deus, e eu creio que esse momento vai chegar de forma sólida, de forma firme e com os pés no chão, então ainda não foi o momento. Nelson Dias. Doutor, o senhor também é advogado, conforme o senhor falou. Quantos anos de direito? Eu entrei no mundo do direito já com 28 anos, que eu estou atuando na área há 25 anos. 25 anos. É melhor ser advogado ou ser vereador? Veja, eu não abdico da minha atividade enquanto advogado em hipótese alguma, porque o que me fez chegar até a posição de parlamentar, vamos assim dizer, de vereador, foi a advocacia. Então eu penso que a advocacia, o meu conhecimento na área jurídica, me completa para exercer o mandato em prol da população. A minha ambição, eu não tenho ambição a não ser trabalhar. Para mim não importa o rótulo que é o vereador, que é o advogado, eu acho que isso para mim é irrelevante, mas dizer que eu abdicaria da situação do advogado em prol do vereador, isso em hipótese alguma, eu não consigo olhar para trás e cuspir, entende? Falando num português assim meio raso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a advocacia para mim está em primeiro lugar. Doutor, parabéns. Essa calma, essa serenidade do senhor, nós ficaríamos aqui uma semana batendo papo, conversando e falando e dialogando, porque realmente o senhor é bem pontual, é bem bacana essa forma, né, de dialogar, né? A gente fala assim, quando nós mandamos o convite, nós mandamos um bate-papo, entrevista, né? Para que a pessoa fique bem à vontade e o público conheça realmente, né, quem é que está aqui do outro lado. Doutor, sabendo que o senhor é um vereador atuante, né? Agora nós vamos já partir para o outro caminho, sim, até porque já se apresentou, né? Então isso é muito bom. Sabendo que o senhor é um vereador atuante, quero fazer a primeira pergunta para o senhor. O senhor atuou junto com o atual prefeito, como vereador. Sim. Hoje a atual gestão, ela tem uma parceria direta com a Câmara Municipal, com os vereadores, ou não? Veja, fazendo um elo no que era a gestão anterior e a gestão atual, a gestão hoje do atual prefeito Guti, que foi colega meu lá na Câmara Municipal por uma legislatura, ele tem se mostrado mais solícito nos encaminhamentos e resposta das pretensões dos vereadores. Não da forma que a gente gostaria que fosse, por conta de todas as situações e dificuldades que o país e a cidade atravessa. Mas se for fazer um comparativo em termos de reciprocidade, atendimento, é bem maior. No governo do prefeito Sebastião Almeida, existia um pouco de maldade, agia de forma muito capciosa
no atendimento dos vereadores e tinha muito um faz de conta. Não que no governo do Guti não exista, também existe, mas aí o vereador tem que saber se posicionar, brigar, reivindicar, falar com quem de direito, se for o caso cobrar do prefeito, do chefe de gabinete, enfim, tem que ter uma atitude mais ativa e isso acaba dando resultado. Precisa sim, o governo dele ainda precisa aprimorar muito, precisa ter pessoas com mais conhecimento em certos pontos da administração pública e a gente espera que nesses 2 anos e pouco que ele ainda tem pela frente, ele consiga fazer essa mudança ao prol de toda a cidade. Mas o diálogo com a Câmara Municipal já foi um pouco pior, ele tem começado a ouvir um pouco mais e a gente espera que isso venha de encontro àquilo tudo que a população espera, que é a qualidade do serviço público. Maravilha. Celso Carvalho. Muito bem, meu nobre vereador, né? Tem muitas perguntas que vão começar a chegar aqui pelo WhatsApp 011 94722 9792. Quem está por aqui, a Cooperativa dos Técnicos, o Beto está sempre na sintonia. Deixa eu ver o que ele mandou aqui de recadinho aqui, porque ele está sempre na sintonia. Cooperativa dos Técnicos de Guarulhos, o Beto falou boa noite para você, viu, Beto? Obrigado pelo carinho. Quem também está na sintonia com a gente é o Riva, obrigado, Matheus, o nosso nobre pastor Goiabeira. Ô, pastor Goiabeira, paz do Senhor pro senhor. Vamos ver o que ele mandou aqui. Um abraço, pastor o Goiabeira. Estamos aqui na sintonia pelo aplicativo. E mandou e lembrou aqui, amanhã, não esqueça, nos encontramos na Xbox. Obrigado, viu, pastor? Vamos ver quem está mandando mais mensagens. Você pode mandar também pelo 011 94722 9792. Você pode mandar pergunta, como essa aqui que eu vou fazer para o nosso nobre vereador. O governo atual trabalha juntamente com a Câmara Municipal de Guarulhos. Está na mesma sintonia? Não, então, mas ele acabou de responder. Ah, foi? Desculpa. Referente ao áudio que vazou sobre o SAI aí, a Câmara Municipal vai apurar essa responsabilidade? Veja, para quem está nos ouvindo, foi um áudio de 5 minutos que vazou em toda a cidade. Inclusive no meu site já está disponível esse áudio, se alguém ainda não conseguiu ouvi-lo, né? É um áudio muito relevante porque trata-se de várias situações que o superintendente do SAI, a questão de uns 15 dias atrás, ou um pouco mais, andou se manifestando para alguns servidores. Eu recebi esse áudio no dia 7 de setembro, naquele feriado da Independência, tratando de algumas situações muito sérias da cidade, falando de falta de recurso no caixa do SAI por conta de que a gestão anterior deixou de pagar a Sabesp e esse dinheiro lá não se encontrava. E também a situação de alguns grandes devedores que estão tendo desconto na taxa de esgoto sem justificativa técnica ou jurídica para tal. E da mesma forma, alguns devedores que estão sendo e deveriam estar sendo cobrados na justiça, essas cobranças não foram cobradas a tempo e muitas dessas dívidas caducaram. E por último também algumas empresas que foram contratadas para prestar serviços para o SAI, empresas essas chamadas consultorias, e a informação que se obtém do áudio, que essas empresas não prestaram serviço algum. Eu recebendo esse áudio, eu propus a criação de comecei a colher assinatura para abrir uma comissão especial de inquérito, que tem força de investigação policial, para que se apure esses fatos a fundo e levando a uma conclusão de tudo isso, se encaminhe para a polícia, para o Ministério Público, para os órgãos que tomem as providências, até a nível de Câmara Municipal. No entanto, para isso precisam-se de 11 assinaturas. Eu obtive cerca de 9 assinaturas, ainda faltavam 2 assinaturas. E aí houve a parte maldosa do governo, e aqui eu não vou esconder de vocês, como eu já venho falando, inclusive na minha página no Facebook, manobraram de uma forma rasteira, de forma maldosa, apesar que é previsto na lei da Câmara Municipal, no chamado regimento interno da Câmara Municipal. O governo primeiro propôs uma comissão de estudo, e aí eu fui na tribuna e disse, nós não estamos lá para estudar, lá não é escola. Estudar uma ilegalidade você apura, condena ou manda a pessoa pagar o erário público se assim causou prejuízo, e não simplesmente fazer estudo. O vereador Eduardo Carneiro apresentou essa ideia lá
de forma muito capciosa e maldosa em desrespeito à inteligência dos colegas vereadores. E eu fui contrário a isso desde o primeiro momento. Houve discussão em 2, 3 sessões seguintes. Aí o governo viu que eu iria avançar para ter as 11 assinaturas, agiu de forma capciosa e apresentou uma comissão de inquérito alternativa. Essa comissão foi encabeçada pelo colega vereador também do meu partido, que é o vereador professor Jesus, e lá eles conseguiram as 11 assinaturas. No entanto, não vai investigar todos os pontos que eu destaquei. O ponto, por exemplo, dos grandes consumidores de água e esgoto da cidade e que estão tendo desconto de 40% na taxa de esgoto, esses não vão passar por investigação. E aí eu estou falando não das pessoas físicas, das grandes empresas, dessas grandes multinacionais, transportadoras, enfim, são grandes consumidores de água na cidade e que, segundo a fala do superintendente do SAI, está tendo desconto na taxa de esgoto. Então, veja, isso aí nós temos que apurar e dar uma resposta à população. Por que foi feito o áudio? Então tem que dar uma resposta e não simplesmente faz de conta que investiga e não investiga. Eu não tenho assento nessa comissão que vai ser instalada a partir da semana que vem, mas como vereador eu estarei lá para acompanhar as investigações, vou fazer um trabalho paralelo para aferir todas essas questões. Eu já estou fazendo alguns requerimentos formais junto ao SAI, quero saber sobre a empresa de tratamento de esgoto que foi contratado ainda pela OAS, que se envolveu em toda essa questão da Lava Jato. Então tem situações muito sérias para a gente enfrentar ali. Mas, vereador, a população entender, resume mais ou menos o que vai prejudicar a população. Prejudica em algo? O que a população vai perder? Porque você falou que grandes empresas vão ter um desconto de 40%. Veja só, qual é o prejuízo da população? Se de fato existem ou existiu, são duas situações. Se de fato existiu ou existem esses descontos dessas grandes empresas, 40%. Nós estamos falando de recurso da taxa de esgoto que não foi paga para o município ao longo de 5, 10, 15 anos. Isso pode afetar as contas do SAI? Claro que sim. Claro. Afetando as contas do SAI, é qualidade no preço da conta de água para todos nós, inclusive pessoa física. Qualidade para trocar, às vezes, um ramal aqui no Soberana de uma rua que, de repente, está precisando passar por mudanças, porque a tubulação é antiga, entende? Então, tudo isso influi na qualidade do serviço público. Então, o nosso intuito fiscalizatório é isso. Independente desta situação, se a Sabesp vai ou não vai assumir, se vai ser outra empresa, houve uma fala que esparramou a cidade. A Câmara Municipal não pode ficar quieta, precisa dar uma resposta. Foi desde o início que eu defendi essa situação, o governo viu que não iria manter pela comissão de estudo e que uma comissão de inquérito tem muito mais capacidade e poder de investigação, e aí acabou manobrando para abrir essa SEI, mas não presidida por esse vereador. Para quem está nos ouvindo e assistindo, que o vereador que apresenta uma comissão de inquérito na Câmara para ser investigada, ele automaticamente é o presidente. Entendeu? Então, nessa manobra que foi feito, como apresentou uma outra SEI alternativa, eu não sou o presidente. Como cada partido tem uma representação na comissão, que são 11 vereadores, e nesta vai estar composta já pelo meu colega de partido, eu estou fora. Mas não tem problema, farei o meu papel do mesmo jeito, investigando ao bem da cidade. E deixar bem claro aqui, eu não estou aqui querendo fazer nada contra A, B ou C, fazer disputa continuada da política do ponto de vista partidário, não. A gente quer o melhor da cidade. O melhor da cidade. Houve um resquício de dúvida, nós temos que apurar. Muito bem, Nelson Dias. Muito bem, doutor. Então, só para a gente fechar esse assunto aí, que é um assunto polêmico, dá para falar 3 dias também? Tá. Dá para falar uns 3 dias, né, sobre essa questão aí do SAI Sabesp. Talvez uma pergunta, talvez até pertinente, essa questão dessa uma concessão, essa transferência aí do SAI para a Sabesp, o senhor acredita que é financeiro ou é político isso aí? Neste momento eu enxergo como político, neste momento eleitoral. Este assunto nós não poderíamos e não devemos enfrentar em período eleitoral. Eu acho que isso daí tem intuito político por trás e a população está sendo manipulada.
Nós temos que deixar isso para depois das eleições para enfrentar a questão. É uma situação que precisa ser enfrentada. A população de Guarulhos está crescendo a cada dia. Precisa-se ter investimento para mais captação de água e cuidado do esgoto. A gente não enxerga investimento na cidade de Guarulhos no que diz respeito à abertura de novos ramais, aumentar a pressão de água e tudo mais. É necessário. Sabemos que o SAI não tem condição para isso, porque a gestão que passou, ela aumentou muito essa dívida de não pagar a Sabesp, e hoje nós temos uma dívida acumulada de 3,1, 3,2 bilhões de reais. Uma solução nós temos que arrumar, mas não em período eleitoral. Perfeito. Doutor Laércio Sandes, vereador, advogado aqui, falando um pouquinho com a gente. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui, até pessoal, para perguntar. Hoje nós temos 34, 36 lá. São 34 vereadores. 34 vereadores. Essa pergunta minha é uma pergunta pessoal, mesmo porque Sim. eu acredito que parte da população gostaria de saber disso. Desses 34 vereadores, quantos vereadores, o senhor acredita, o senhor não quiser falar em números, só fala em porcentagem, quantos desses realmente eles são atuantes a favor da população, principalmente da população de Guarulhos, que votaram neles? Eu não falo que votaram neles, né? Ele foi eleito e ele está ali para representar o povo, para defender os direitos do povo. Quantos desses, eu vou falar para o senhor, quantos desses não são atuantes? Existe uma porcentagem, poderíamos dizer assim, porque quem vê pela TV Câmara, agora já está com o nosso amigo Jota, inclusive temos que parabenizar ele pelo trabalho. Jota, um grande abraço aí para você pelo trabalho que você tem realizado. Muitas das vezes, quando era mostrado pela outra emissora, nós vemos muitos vereadores aparentemente apáticos, indiferentes a tudo que estava acontecendo. Participei de algumas sessões lá e eu vejo assim, uma desorganização muito grande, uma falta de respeito, né, Celso? Não, é verdade. O senhor está falando e os colegas estão tudo com tititi. Peraí. Eles têm 30 dias para poder discutir, para poder conversar. Eles têm o gabinete, eles têm os assessores. E eu acho um desrespeito muito grande. O senhor está ali na tribuna, né, brigando em prol da população, e está todo mundo ali preocupado, escrevendo, assinando. É normal isso? Ou deveria, aquela casa chamada até a Casa do Povo, que eu não sei até quando que é do povo, ela não merecia um pouquinho mais de organização por parte dos colegas? Veja, quando eu cheguei até a Câmara em 2013, eu via também nessa concepção que você vem desenvolvendo. Mas depois, analisando toda a situação a nível do nosso país, isso é característica de todas as casas legislativas Brasil afora, desde a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e todas as câmaras de vereador. É muito característica a forma peculiar do modo que ali se processa. E todo aquele burburinho que você vê ali, mas na verdade todos ali acabam de forma dúplice, vamos dizer assim, prestando atenção tanto no que o colega está falando e muitas das vezes falando com outro colega lá, buscando a resolução de algum problema. Eu não vejo problema dessa natureza, eu consigo desenvolver o meu mandato tranquilamente. Sabemos que a Constituição Federal, ela nos impõe que no processo legislativo nós tenhamos uma composição mista, de pessoas, às vezes, leigas em certo assunto e especialistas em outro assunto. Você veja, eu sou advogado, lá nós temos contador, temos profissionais da área da saúde, nós temos farmacêutico e assim como os líder de bairro. Então, esse é o propósito do legislador constituinte, quando criou a Constituição Federal de 1988, criar as casas legislativas mesclada com conhecimentos variados. E desta forma você tem parlamentar que exerce a sua função da mais variada forma possível. Alguns que usam a tribuna, outros de forma só nos bastidores perante o governo, reivindicando pelo seu bairro, alguns representando suas denominações religiosas, alguns mesclando com sua atividade profissional, como é o caso, por exemplo, do vereador Eduardo Carneiro, e assim por diante. Então, cada um procura desenvolver o mandato ao seu modo e ao seu jeito e atender a população. Alguns têm sucesso, outros nem tanto. Você veja que na legislatura anterior nós tivemos alguns líderes, por exemplo, líder sindical, com bastante representatividade na cidade de Guarulhos e foi reeleito. Então, isso é característica de uma casa legislativa, né? Maravilha. Nelson Dias. Eu, particularmente, eu não consigo me concentrar se tiver 2 ou 3 falando. Imagina 50, 100 pessoas ali falando. Veja que em alguns momentos acaba a gente tendo que intervir.
Eu fui vice-presidente da Câmara Municipal no biênio anterior e, vez ou outra, eu intervia pedindo silêncio. Isso cabe ao presidente da casa monitorar os trabalhos para que fique de forma possível a condução. Sem dúvida nenhuma, em dados momentos, a coisa se exagera um pouco e fica muito difícil até para quem está na galeria assistindo. Concordo com você nesse momento, nesse tópico, que aí também cabe ao presidente em questão tomar as rédeas e o controle da casa. Maravilha. Temos aqui um pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu posso, antes de fazer essa pergunta, eu posso, Pode. na mesma... o Cristiano Silva está perguntando, Tribuna Popular, por que não está funcionando? A Tribuna Popular, ela funciona, né? A Câmara é dividida no pequeno expediente, onde o vereador tem meia hora para falar, pela inscrição. Depois a Tribuna Livre por meia hora, são 3 inscritos, né? Sim. E aí como funciona? Cabe aos interessados se inscrever, desde que seja eleitor na cidade de Guarulhos, e aí ele se inscreveu, ele está apto para falar na tribuna seguinte. O que tem ocorrido de acho que uns 2 meses para cá, que algumas pessoas inscritas não têm comparecido. Muita falta? Alguns vereadores têm questionado que isso aí é de forma capciosa por alguns para obstruir a utilização da tribuna livre até o período eleitoral. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar porque eu não participo dessas armadilhas, porque eu acho que o que existe de fato a ser falado, que venha a público e fale. Até há quem diga que nessa fila de fala aí estaria o empresário da cidade chamado Décio Pompeu, querendo se pronunciar na Câmara Municipal, na tribuna, e ele não está conseguindo porque inscreveram pessoas até novembro, salvo melhor juízo. Eu não concordo com essa postura de gestão pública. Eu acho que a transparência tem que existir e dar direito a todos de falar. Então, para o ouvinte que está nos falando, eu não quero acreditar nisso, porque se isso estiver ocorrendo, realmente isso aí é criminoso. Nelson Dias. Muito bem. Obrigado, Nelson. Temos um pessoal aqui nos ouvindo, nos assistindo. Quero mandar um abraço para a Michele Ramos, para o Valdir Marisa Marques Oliveira. Ô, Michele, um abraço. Dácio Glauter, se eu não me engano, é pastor, hein? A Michele Ramos. E a Michele Ramos, ela faz aqui uma observação com relação É uma pergunta, né? Ou não? Ela faz uma pergunta aqui, mas eu tenho que melhorar um pouquinho a maneira que ela tá perguntando. Com relação à escola sem partido. Aí ela, no final da pergunta, ela faz o seguinte: foi um erro a expressão a escola sem partido, ou foi o que o senhor esperava de uma manobra da oposição? O que o senhor achou dessa repercussão, né, da questão da escola sem partido? Veja, para mim não foi nenhum erro, não. Eu penso que o propósito que eu coloquei, como em outras cidades foram colocados, nós precisamos ter uma discussão a nível de educação no país para afastar essa pecha de que alguns professores forçam aqui entre aspas, alguns alunos para obter o conceito partidário de certas ideologias políticas. Eu penso que isso cabe a nós pais passar o conceito da identidade religiosa, como também a identidade partidária, e isso nós não podemos admitir. Eu tenho exemplo pessoal, meus filhos estudam numa escola particular da cidade, e lá tem certos professores que de forma capciosa passam certos conhecimentos políticos de identidade partidária para os alunos. Eu acho que o professor não está lá para isso. Na época que eu estudava, por mais que tinha dificuldade, eu estudei em escolas do Estado, eu não passei por isso, e hoje está muito em evidência esse tipo de situação. Então eu acho que não foi nenhum erro, não. Infelizmente, o plenário da Câmara Municipal, em que pese ter votado pela deliberação, a Comissão de Constituição e Justiça, que tem o poder de dar parecer sobre as proposituras que chegam na casa, entendeu pela inconstitucionalidade e optou pelo arquivamento. Eu não quis levar a questão para outras discussões, porque essa matéria realmente ela é polêmica, ela ainda precisa avançar muito a nível de Supremo Tribunal Federal em Brasília, e eu acredito que em um momento oportuno nós vamos ter um reviravolta sobre tudo isso,
e disciplinar realmente que na sala de aula nós temos que passar conhecimentos e não identidade partidária A, B ou C, como também a questão religiosa, né? Nós temos que passar conceitos de um modo geral e não dizer qual que aquela bandeira X ou Y é a melhor. Isso cabe aos pais. Dias. Muito bem. Tá aí, você está ouvindo o vereador Dr. Laércio Sandes falando um pouquinho aí da escola sem partido, né? Que foi arquivado lá na Câmara Municipal. E outra coisa, nós queremos que o senhor detalhe um pouquinho aí sobre a saúde do nosso município. A saúde do nosso município, ela vem passando por bastantes dificuldades e eu diria que foi uma falta de planejamento ao longo dos tempos por parte tanto da gestão anterior que construiu diversas UBS sem um planejamento populacional da cidade. Eu pego aqui o exemplo, por exemplo, dos Pimentas, onde condensou aquela cidade com muitas moradias de baixa renda, chamada Minha Casa Minha Vida, e não planejou a saúde naqueles próprios lá construídos. E da mesma forma, no centro da cidade, isso ocorre, como a região ali do HMU, aqui a região do Bom Clima, onde o governo atual simplesmente ele foi até a região de Goiânia, trouxe uma empresa para gerenciar a nossa saúde, sem o mínimo estudo, sem análise. Da mesma forma, na região do Tabuão, a região que eu cresci, a região que eu desenvolvi um trabalho muito grande e ainda desenvolvo, e lá hoje a Policlínica Paraíso não existe mais. Então eu diria para vocês aqui, em que pese o governo hoje está gastando mais de 30% com a saúde pública do município, está faltando muita seriedade, muita qualidade em certas ações do governo. E eu não estou falando seriedade no médico que está lá, na enfermeira ou no motorista que está transformando o paciente, mas nas decisões para que isso não gere desconforto, porque você não pode simplesmente tirar certos funcionários, jogar em outras unidades de atendimento e depois querer trazer esse funcionário de volta, como foi a situação recente do HMU ou a própria Policlínica lá do Paraíso, no bairro do Tabuão, que até agora não foi dada uma resposta por toda aquela grande população, inclusive aqui onde nós estamos com vocês, que muitas das vezes se valia até do atendimento naquela região que é um pouco distante, mas por conta da falta de médico aqui e às vezes tinha lá. Infelizmente, hoje a saúde da cidade de Guarulhos está passando por bastante dificuldade e eu diria que está pior do que na UTI, porque nós não temos saúde. Nós não temos saúde na cidade de Guarulhos, nós temos doença. Nós não temos, porque saúde, eu digo, que quando você está tratando preventivamente para não ficar doente. Hoje nós estamos tratando dos nossos doentes. Então, que saúde é essa na cidade de Guarulhos? Mas, nós doutor, não temos. Doutor, você acha que poderá ou vai piorar? O senhor tem essa percepção ou não? Eu não enxergo assim uma possibilidade curta de resolução. Por quê? Essa crise que nós passamos, a crise de desemprego, muitas pessoas perdendo seus postos de trabalho, as pessoas que têm ligada à empresa que ela trabalha, um convênio médico, às duras penas, acaba tendo atendimento. E hoje, com essa crise que nós passamos, a gente não sabe em que momento que a gente vai ter um grau de crescimento do país para isso realmente contribuir com a empregabilidade da população e com isso a questão da saúde também ter uma atenção maior, até para aumentar a arrecadação tributária e o governo agir com mais serenidade e seriedade nesses pontos que ele errou e reconhece que errou, tanto que a empresa recente que estava cuidando do HMU foi retirada. Nelson Dias. Doutor, essa dívida aí da Gerir, né? Com relação aos funcionários, mais de 500 funcionários, né, foram prejudicados com isso. É uma vergonha, né, para nós que somos guarulhenses, somos Sim. de Guarulhos, saber que a saúde caminha cada vez pior. Só que, se para nós está ruim, imagina, né, para os profissionais por não ter suprimento. Aí a população vai e não tem médico, se tem médico não tem suprimento, não pode atender. Essa população, essas pessoas que estavam trabalhando, que foram dispensadas e uma dívida que ficou entre a Gerir e a prefeitura. O senhor acredita que isso aí provavelmente foi para a justiça? O senhor acredita que a prefeitura poderia assumir essa bronca ou não? Ou o povo vai ter, esse pessoal que está desempregado vai ter que ficar esperando mesmo? Essa responsabilidade não é da prefeitura. Essa responsabilidade não é da prefeitura porque essas pessoas que trabalharam para Gerir, muitas das quais trabalharam na condição de pessoa jurídica, o chamado CNPJ.
outras trabalharam por intermédio das empresas terceirizadas ou quarteirizadas. A Gerir, ela veio para gerenciar o HMU, recebeu por esse valor, e aí ela terceirizou portaria, terceirizou limpeza, e às vezes aquela empresa que estava terceirizada quarteirizou. Então, estas responsabilidades não é da prefeitura, essa responsabilidade é da Gerir. Se for reconhecido na justiça a responsabilidade da prefeitura, a chamada responsabilidade subsidiária, aí sim, se o prefeito hoje pagar, ele incorre em responsabilidade por improbidade administrativa. Ele não pode pagar. Doutor, a Michele, ela é uma gestora da saúde. Michele Ramos. Michele Ramos. E a Michele está perguntando o seguinte, pergunta para ele, para o doutor Laércio Sandes, o que ele achou da falta de fiscalização por parte dos vereadores no contrato Gerir. Esse contrato da Gerir em nenhum momento foi submetido ou a Câmara foi consultada. Quando o prefeito contratou, isso chama-se OS, contratação de OS, a Organização Social, tem uma lei que dá autonomia ao prefeito de contratar. Então, a execução deste contrato, sim, que aí cabe ao vereador acompanhar. Mas a contratação, se nós aprovamos ou desaprovamos uma empresa de Goiânia, que se veio o currículo dela, não veio, em nenhum momento a Câmara foi ouvida, ou sequer um dos 34 vereadores foram chamados para participar de uma reunião no gabinete do prefeito e falar, olha, estou contratando essa empresa por tal, tal e tal situação. Não foi. Como ocorreu na semana passada, nós tivemos uma reunião com o prefeito para tratar, para ser informado da questão Sabesp e SAI no que diz respeito à eventual transferência para a Sabesp. Mas essa questão da Gerir, eu tiro a responsabilidade de todos os vereadores. Nenhum dos vereadores foram lá. Pelo contrário, quem esteve à frente desta situação, pelo que eu sei, foi o deputado Jorge Wilson. Então, ele é responsável porque ele induziu o prefeito a ir até Goiânia, ele acompanhou o prefeito para contratar essa empresa. Então, se tem alguém responsável nessa questão, é o deputado estadual Jorge Wilson. Perfeito. Então, de certa forma, doutor, eu não estou assim, não quero questionar, né, em cima do que o senhor falou. Mas então essa união prefeito-câmara dos vereadores... Ela é relativa, ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Ela é relativa, em certos pontos ele compartilha com a Câmara. Como eu, em particular... Que é conveniente para eles. Como eu, em particular, já fui chamado pelo prefeito como advogado em certos projetos que foram votados na Câmara e eu apontei o erro e depois, na hora do autógrafo, que o prefeito tinha que sancionar a lei, ele viu que realmente eu tinha razão. Me chamou lá e eu, de forma humilde, eu fui lá e conversamos e aí apresentou uma nova lei corrigindo aquele erro. Isso entendeu? É um desrespeito, né, doutor? É um desrespeito e aí cabe a todos nós nos impor. Eu procuro me impor e colocar minhas considerações. Você sabe que esse ano eu entrei 2 vezes na justiça questionando 2 leis da cidade que, a meu juízo, tem ilegalidade, entende? Eu questionei, o judiciário deu liminar e depois nenhuma delas cassou a liminar, mas eu estou questionando. Eu faço o meu papel enquanto representante da população e espero que os meus pares procurem agir também representando a população. Celso Carvalho. Bom, nobre vereador, sabemos que o nosso governo atual em Guarulhos tem baixa repercussão agora nas redes sociais, em qualquer lugar se comentar sobre o governo, às vezes né? O atual governo está apoiando um candidato a deputado federal. Ele fez uma boa escolha ou não? Você acha que ele deu um tiro no pé dele, escolhendo esse candidato para apoiar? Veja, é muito complicado eu me manifestar sobre a candidatura do prefeito, porque o meu candidato do meu partido, você sabe que é o Eli Correia, deputado federal, que busca a reeleição. Então eu acho antiético da minha parte, nesse momento de período eleitoral, eu me manifestar sobre a candidatura do governo. Eu só diria para você o seguinte, se eu estivesse no governo, obviamente que o meu candidato a deputado federal seria outro. Com certeza. Vereador, a população também alega muito que não consegue, às vezes, entrar ou para conversar com o vereador, ou conversar com o certo, ou até mesmo com o presidente da casa. Você acha que há uma manipulação lá para não deixar a população subir, falar com o presidente ou com o vereador? Não sei se é o seu caso, né, mas né, a população fala muito disso. Às vezes eu vou lá conversar com o vereador e eles colocam muito empecilho para subir.
Da minha parte, eu não vejo isso. É tanto que o meu mandato, minha assessoria é sempre acessível. Eu mesmo, eu estou ali sempre às sextas-feiras, eu estou na Rua Santa Conceição 130, ali perto do Conselheiro Crispiniano, sempre nas sextas-feiras pela parte da manhã. As pessoas que procuram falar comigo pela rede social, eu mesmo que respondo. Olha aí. Entendeu? E quando não, eu passo diretivas para a minha assessora de imprensa, que é a Crislane, que deve estar nos ouvindo, que passa essa informação. Então eu sempre procuro ser solícito e se é alguma demanda, por mais distante que seja, eu peço para o meu colega Ismael, que está aqui com a gente, para ir lá e procurar dar o suporte. Essa é a característica do meu mandato. Eu não sou melhor que ninguém, eu estou vereador, eu não sou vereador. E eu acho que todos nós temos que pensar da nossa forma. Eu estou político, você é político aqui, dirigindo a rádio, todos nós temos uma certa política a agir, seja na escola, dentro da igreja, ou a política ao bem da população, que nós estamos fazendo. Então eu procuro ser o mais próximo possível, perto da população. É tanto que além desse escritório que eu lhe falei, Sim. eu tenho um escritório ali próximo da Praça 8 de Dezembro, no Tabuão, tenho um escritório no Jardim Cumbica, e além da rede social, que hoje ficou muito oportuno, muito fácil para falar com toda a população. Então essa é a forma minha de agir. Agora, os demais eu não posso falar em nome deles, porque eu não tenho procuração. Vereador, essa é uma nova eleição, uma eleição diferente, uma eleição até limpa que estão falando, né? Vamos ter bastante surpresa aí depois da eleição? Vamos se surpreender com o que vai acontecer? Eu acho que alguma das pesquisas já está mostrando uma certa surpresa e, sem dúvida nenhuma, é um diferencial que virá pela frente, uma divisão de águas. Isso é um sinalizador da população de que a gente precisa ter mais serenidade na política e realmente ter novidade e inovar. E dizer que o cuidado não é somente nos cargos executivos, para governador, para presidente. Nós também precisamos saber quem é as pessoas que vão fazer leis para conduzir a nossa vida daqui para frente. Quem vai ser o deputado federal que vai trabalhar na reforma da Previdência, reforma essa que é necessária. Veja essa grande reforma que aconteceu aí recente, a reforma trabalhista, que poderia ter sido de forma mais perfeita, melhor, ela era necessária, mas não da forma que fez. Por exemplo, o imposto sindical, que todo trabalhador no mês de abril pagava um dia de trabalho para o sindicato, isso era da época de Getúlio Vargas, não tinha mais que haver no nosso momento de hoje, né? Foi uma mudança que foi feita? Foi, mas não é a melhor das melhores reforma trabalhista. E a reforma da Previdência vai ter que vir pela frente. Então, quem está nos ouvindo, vamos escolher com qualidade também nossos senadores, nossos deputados federal e nosso deputado estadual. Isso é muito importante, além de presidente e governador. Bom, você tem um deputado declarado, né? Deputado federal, né? Deputado federal, sem dúvida nenhuma, o Eli Correia, e deputado estadual, nós também estamos aí com o nosso colega Ramos da Padaria, que tem capacidade de representar a cidade na Assembleia Legislativa aos interesses da nossa população. Nelson Dias. Doutor, as emendas como que é? Parlamentares dos vereadores, né? Seria benefícios para a população, seria melhorias, né? Até o senhor chegou, né, falar lá na tribuna, né, dessa economia por ano de 40 milhões para a saúde. E a saúde continua o caos. E o que aconteceu? Eu vi o senhor discursando lá na tribuna. Explica um pouco sobre essas emendas, o que aconteceu, o porquê que... Veja só, na nossa lei orgânica do município, que seria a Constituição Municipal, para quem não tem conhecimento muito na área do direito... Essa lei orgânica, a população, o município, tem acesso? A lei orgânica, basta você entrar no Google, lá na internet, você coloca Lei Orgânica do Município de Guarulhos, ela está disponível. Então tá entendeu? bom. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos também está disponível. Mais um, viu, gente? É muito fácil você ter acesso. Nós fizemos uma mudança ainda na legislatura anterior, eu, o vereador Gilvan, o vereador Geraldo Celestino, o próprio vereador Guti da época, fizemos uma proposta, precisávamos de 23 votos para aprovar uma mudança na lei orgânica para impor o chamado orçamento impositivo. É uma proposta essa que nós poderíamos, a partir desta aprovação, no anos seguintes, destinar 1% do orçamento do município. Isso hoje, o orçamento está em torno de 4 bilhões e alguma coisa, então daria em torno de 40 milhões. Cada vereador poderia apresentar emendas ao orçamento de até 1 milhão e alguma coisa, sendo que a metade disso para a saúde e a metade para serviços públicos. Essa emenda passou a viger
de forma que foi colocado no orçamento do ano passado, também no orçamento deste ano, e teria que ser cumprido. No ano passado, a gestão do prefeito Guti não cumpriu nenhuma das emendas, ele está aí numa absoluta, um total questionamento de ilegalidade, porque ele descumpriu uma regra então vigente, e este ano ele também deveria ter cumprido e não cumpriu. Então o que aconteceu? Ele entrou na justiça contra uma situação que ele mesmo ajudou a aprovar, por entender ele que a matéria poderia ser inconstitucional, ilegal, porque feria alguns dispositivos legais. Eu até acho que o questionamento da parte do prefeito é razoável ele fazer isso enquanto chefe do executivo, mas eu disse para ele pessoalmente: Guti, você foi muito deselegante, porque você poderia ter chamado a nós vereadores, ter explicado tudo isso, talvez a gente chegasse num denominador comum, porque nós fomos na periferia, nos diversos cantos da cidade, nos comprometemos: olha, nós vamos brigar por asfalto aqui, por calçamento, nós vamos brigar por um ponto de ônibus aqui, nós vamos conseguir aqui trazer tantas cadeiras dentárias para essas UBS que hoje não está tendo as cadeiras dos dentistas de forma qualitativa para atender a população. Enfim, são demandas dessa natureza que a gente que anda nos 4 cantos da cidade ouve a população não tão quanto o prefeito. Falei para ele: nós não somos vereadores simplesmente para ficar pedindo para tapar buraco ou para arrumar iluminação. Isso aí é um plus a mais que a gente faz para ajudar o governo, mas isso é obrigação do governo. O vereador, a estrutura de um vereador é muito cara para ficar com esses serviços pequenos. Então a nossa responsabilidade é maior. Então é 1% do orçamento do município. Ele simplesmente entrou na justiça, obteve a liminar e deu as costas e não está atendendo nada e nenhum respeito aos vereadores. Então, para quem não está nos ouvindo, as emendas de muitos vereadores que se fala não é dinheiro para o vereador, é dinheiro dentro do orçamento para atender certas necessidades da cidade de melhoria, tanto de serviço público como com a saúde. A gente brigou, colocou isso no orçamento, mas infelizmente, em razão desta briga jurídica, ele não vai atender nada para este ano. Então o prefeito descumpriu, significa que a relação prefeito-câmara Municipal não está funcionando muito bem, né? Doutor Laerte, vamos falar de coisa bacana, de assuntos pertinentes, né? Com relação a um trabalho que existe ali no Tabuão, né? Que o senhor sempre, né, tem a sua voz lá, né? Tem as suas pessoas ali envolvidas. Conta um pouquinho para nós como é que funciona, quem que é que participa, que idade que participa, que trabalho A gente tem procurado ao longo desses tempos desenvolver alguns trabalhos paralelos com o mandato de vereador, né? E ali no Tabuão eu desenvolvo a questão de uns 3 anos para cá. Eu tenho um trabalho voltado para a terceira idade ali no nosso escritório, na Rua Nova Odessa, ali no número 135. Atividade física, principalmente para as senhoras de 50, 40, 50 anos ou mais. E também passamos a desenvolver um trabalho de zumba ao longo das semanas, um trabalho totalmente gratuito. A maioria são mulheres que se interessam por essas atividades físicas, como também o trabalho de capoeira, também temos o trabalho de balé. São esses trabalhos que a gente desenvolve ali na região no nosso escritório. Tá bom, quem se interessar e sendo do perímetro da região, a gente está lá fazendo tudo gratuito, sem custo nenhum. Comporta quantas pessoas lá, doutor? Lá comporta em torno, cada atividade dessa comporta em torno de 80 pessoas. Show, hein? Muito bom. Ô doutor, como nós já falamos da saúde de Guarulhos, quando a pessoa ela começa a se envolver nessas atividades, eu acredito que ela começa a ter um pouco mais de qualidade de vida, inclusive prevenindo algumas doenças que poderiam vir, não é isso? Veja, todo esse trabalho que a gente faz de forma paralela, tanto eu como alguns outros colegas também o faz, isso ajuda com a saúde pública do município, porque é menos pessoas que vai estar procurando a saúde para tratar da doença. Na verdade, você com essa atividade, você está desenvolvendo um trabalho preventivo. Na verdade, esse trabalho já era para a prefeitura desenvolver há muito tempo. Ela tem um trabalho piloto ainda na gestão passada, lá na região do Cabo Sul, mas não conseguiu migrar esse trabalho com professores para as outras regiões da cidade. É um trabalho muito bonito, mas precisa de investimento. E, infelizmente, como a gente disse aqui da saúde pública da cidade de Guarulhos, ela não conseguiu planejar nem os pontos principais. Quem dirá isso? É voluntário, doutor, esse trabalho, ou ele tem um custo? Totalmente voluntário, não tem custo nenhum. O custo que tem é custeado pelo meu próprio escritório de advocacia,
que assim a gente faz com toda, vamos dizer assim, com a palavra, com todo bom grado, querendo ajudar a população da cidade. A prefeitura não ajuda? Não. Em nada. É particular mesmo. Que maravilha. E hoje, somando a quantidade de pessoas que tem envolvida nesse projeto, aproximadamente quantas? Hoje chega em torno de 150 pessoas. E dá para alcançar quanto, o senhor acredita? Se migrar todos, eu diria que aí chega aí seguramente umas 300 pessoas, porque nós estamos falando de turmas, né? Turma de ginástica na parte da manhã, turma de zumba à noite, turma de balé, a turma de capoeira. Então são variadas ao longo da semana, de forma que isso permite, somando aí os alunos e alunas em torno de 300 pessoas. Hoje nós temos em torno de 150, 180 pessoas aproximadamente. Muito bom. E se nós quisermos conhecer lá, pode conhecer, pode fazer uma matéria lá, mostrar esse trabalho? Se desejar é possível, a gente passa o horário para vocês e dá para registrar e publicar. Muito bom, muito obrigado, doutor. Obrigado, senhor, por ter vindo. Obrigado aí. Eu vou fazer uma última pergunta, né? Mas eu já estou encerrando a minha parte aqui, Celso. Obrigado, senhor, por ter aí respondido aí. É muito importante, a população precisa saber, né, em quem eles votaram, quem é que está lá na Câmara Municipal, o seu posicionamento. Tem muitos assuntos, né, doutor? Bastante. Um dia, 1 hora, meia hora, 40 minutos não é suficiente para pouco. tratar todos, né? Mas eu fico muito grato pelas suas considerações. Nobre vereador, eu quero saber, assim, a população também quer saber, a que caminho Guarulhos falta para ser a cidade número 1? Para ser a cidade número 1, nós precisamos melhorar muito a qualidade de vida da população. Parece coincidência essa sua pergunta que você está fazendo. Hoje eu estava olhando o IDH, Índice de Desenvolvimento Urbano da cidade de Guarulhos. A cidade que tem qualidade de vida, a melhor qualidade de vida no estado de São Paulo, chama São Caetano do Sul, né? Então Guarulhos, ela está na posição lá, número 100, alguma coisa para baixo aí. Então precisa melhorar muito. E aí a gente fala de qualidade de vida, tanto da saúde, qualidade do trabalho, qualidade de alimentação. E aí envolve a Secretaria de Vigilância Sanitária do município de Guarulhos, mais seriedade nos técnicos do município que faz esse serviço, mas para isso precisa dar condição de trabalho pela própria gestão pública. Então tudo isso está envolvido. A população, tem gente que às vezes fala, eu não quero saber de política. A política está a envolver toda a nossa qualidade de vida, desde o emprego que a gente procura e uma saúde boa para todos. Vereador, pode acontecer isso agora ou na próxima gestão? Ou essa gestão não tem essa capacidade? Eu penso que a gestão atual ela teria que ter dado um choque de gestão no início. Agora que está do meio, quase no meio, vai ser um pouco difícil ele conquistar o time. Quem sabe aí o próximo governo venha ter mais sucesso. Muito bem, nosso vereador nobre aqui, Laércio, aproveita, né? E suas considerações finais aí. Agradeço a vocês dois pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês na Rádio Cidade Soberana Guarulhos. Estamos aí para discutir os assuntos da cidade. Me desculpe se falhei em algum aspecto aí a esclarecer para vocês, porque a gente falar de improviso às vezes é difícil, porque nem todos os assuntos a gente tem na mente de momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nobre vereador está aqui na Rádio Cidade Soberana, o programa aqui agora. Nelson Dias, obrigado mais uma vez. Celso, boa tá noite. Bom? Fica com Deus. E o programa aqui agora fica por aqui e volta amanhã, tá bom? Aqui agora Guarulhos pela Rádio Cidade Soberana, 102,8 FM, Diadema e Grande ABC. Fique com Deus.